Olá pessoal, dando início a esse projeto de trazer convidados que atuam na administração pública para participar de um bate-papo, inaugura-se hoje um podcast voltado para a gestão pública, em que eu trarei ao longo desse tempo muitos convidados que vão debater a sua atuação, a sua participação, a importância e a relevância que aquela atuação tem na administração pública, na gestão pública. Então, no dia de hoje, para começar esse projeto, eu trago uma pessoa com grande experiência na vida pública. Confesso que eu fiz até uma cola aqui, porque realmente são 30 anos de gestão pública, de administração pública, né, com passagem por várias áreas. Então, vamos lá. Ele começou a sua vida pública, né, na subprefeitura da Barra de Jacarepaguá, no ano de 1993, e lá foi subprefeito nos anos de 1996 a 1999. Ele foi no Poder Executivo Municipal, secretário de Obras, secretário-chefe da Casa Civil, secretário-chefe do gabinete do prefeito, presidiu o Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, Conselho Consultivo da Empresa Municipal de Urbanização, a RIURB. Ele foi membro titular do Conselho Municipal de Política Urbana e também atuou como membro titular do Conselho Municipal de Política Pública. Ele integrou diversos conselhos, como a RIURB, da IPP, Rio Luz, Sete Rio, GeoRio, isso só no Poder Executivo Municipal. Como vereador, foram 4 mandatos sucessivos, todos com votação expressiva. Ele foi presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, foi membro ativo da Comissão do Meio Ambiente, teve atuação em áreas importantes como transporte, educação, saneamento. Ao longo desses 4 anos foram 25 CPIs que ele participou, 25 comissões especiais. Na Câmara, ele permaneceu até 2014, quando foi indicado para ocupar a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eu trago hoje aqui essa figura pública de vasta, né, experiência na administração pública, Luiz Antônio Guaraná. Muito obrigado por abrir esse trabalho, esse projeto aqui voltado, né, para a gente conhecer um pouco mais da atuação de cada um. Obrigado por você estar aqui e eu passo a palavra a ele para falar um pouquinho aqui para a gente. Muito obrigado, Guaraná. Bruno, eu queria primeiro cumprimentar aí todos os que estão nos acompanhando. Queria te parabenizar por essa iniciativa brilhante. Quanto mais a gente consegue ter um tempo um pouco maior para debater questões que às vezes a população não entende, por falta de que a informação chegue até eles, é melhor a gente poder estar. Então, essa sua iniciativa é brilhante. Você também, a gente sabe que é um funcionário público com F maiúsculo, né? Aqueles que brigam para a gente ter um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor. Então, é importante que a gente possa fazer esse tipo de bate-papo, para que num bate-papo informal as informações acabam fluindo de uma forma, eu acho que mais adequada para que a população saiba o que está se passando ou a forma como as coisas andam. Então, quem agradece aqui sou eu, poder estar aqui, essa oportunidade que você me dá de bater um papo aí com a turma que te segue. Obrigado, Guaraná. E eu vou começar com uma pergunta que é inevitável. Qual é o maior desafio? Atuar como gestor, né, dada a sua experiência enorme aí na linha de frente, né, da gestão pública municipal, ou atuar hoje como presidente do Tribunal de Contas? O presidente do Tribunal de Contas, ele é, de certa forma, um gestor também, mas sim, o gestor num tribunal é muito mais fácil pelo seguinte, porque a parte administrativa do tribunal é muito menor, né? A gente tem um grande gasto com o funcionalismo, o nosso tribunal ele tem um número de funcionários que giram em torno de 400 ou 500, e são funcionários altamente qualificados. O tribunal ele paga muito bem e realiza concursos permanentemente. Então isso acaba atraindo uma meninada boa, com muita capacidade, com muita experiência. A gente, para você ter uma ideia, tem gente lá que estava no Ministério Público Federal como promotor. Aliás, tinha passado em primeiro lugar no Ministério Público Federal, foi trabalhar com a gente porque passou no nosso concurso. Tem gente que passou em primeiro lugar para juiz federal, resolveu ficar no nosso tribunal. Legal, tem professor do IME, então tem uma turma muito qualificada. E essa é a nossa riqueza, a qualidade dos cérebros que a gente consegue atrair para o tribunal.
Então, a parte de gestor do tribunal é bastante fácil, porque a parte de realizações que você tem extra pagamento de pessoal é muito pequena. Além do mais, eu venho com uma experiência de quem já atuou em secretarias como a Secretaria de Obras, que é uma secretaria bastante complicada. Então, essa bagagem me ajuda a ser gestor. Naturalmente, o Brasil hoje, como ele se encontra, o cara que fiscaliza é muito mais fácil, porque ele está fiscalizando e o gestor está tendo que ser fiscalizado, prestar as informações e entregar para a população aquilo que ela espera dele. Então, a parte do gestor, eu confesso que é bastante crítica, e o que a gente tem no tribunal buscado é tentar ajudar esse gestor que quer acertar a fazer da melhor forma possível. E aí, pegando um gancho, né? Essa sua experiência, são 30 anos de vida pública, é uma experiência que passou por várias secretarias complexas, né? E a gente sabe que a vida do gestor é gerir problemas, né? E aprender com os problemas. Isso é um grande aprendizado. E isso, trazer essa bagagem hoje na atuação como presidente no Tribunal de Contas, facilita na hora de entender as dificuldades que aquele gestor está passando? Facilita bastante. Eu vou dizer, a composição dos tribunais de contas, ela é uma composição mista. Na verdade, você tem indicações políticas, você tem indicações técnicas, né? Você tem pessoas que foram concursadas e acabam sentando na cadeira de conselheiro, tem pessoas que têm que ter um mínimo de condição técnica, mas são indicações políticas. Essa mistura acaba levando para dentro dos tribunais gente que tem a bagagem de sentar do outro lado do balcão, que é essa do gestor. E isso acaba ajudando muito na hora de entender a complexidade de se atuar como gestor. Eu, quando entrei para o tribunal, largando o mandato de vereador, os assessores de um vereador são assessores que sabem ganhar muito voto. Eu, graças a Deus, na minha última eleição tive muito voto. Então, eu pensava o seguinte: se eu levar esses assessores para dentro do tribunal, eles vão fazer o que não deve ser feito no tribunal, que é querer ganhar voto. Então, o que eu preciso? Preciso de assessores técnicos. E todos os meus assessores que foram trabalhar no meu gabinete, eu peguei concursados de dentro do próprio tribunal. E conversava com esses concursados algumas coisas que eu considero bastante importantes. Primeiro, na hora de analisar um processo, na verdade, a gente tem dois tipos de processo. O processo que está tudo certinho. Então, é só arquivar aquele processo, acabou. E o processo que não está tudo certinho. Aquele processo que não está tudo certinho, você tem que analisar o porquê. Se o gestor tem falta de capacidade para realizar da forma correta, cabe a nós, tribunal, ajudar o gestor, instruir o gestor para que ele possa fazer a coisa de forma correta. Às vezes não é isso, às vezes é um pouco de desleixo do gestor, né? Não é má fé, não é nada, é só desleixo. Ele já aprendeu, sabe como faz, mas tenta buscar um caminho mais fácil. Cabe algum tipo de punição, mesmo que branda. Então a gente tem que, de alguma forma, atuar para que esse desleixo seja deixado de lado e ele faça a coisa de forma correta. Tem um terceiro tipo do processo, que não é o processo que está redondo, perfeito, que é o processo que você descobre, você percebe que tem má-fé ali. Então, a punição tem que ser severa. Exemplar. Para que nenhum outro possa querer fazer algum tipo de barbaridade, como está sendo constatado ali, e o próprio gestor entenda, de uma vez por todas, que não pode agir daquela forma. Mas tem um quarto tipo de processo, que é um processo difícil de você perceber e entender, mas você tem que ter muita atenção, que é o processo onde o gestor ele tangencia a legislação, mas com o objetivo de que a população tenha a política pública aplicada. Ele faz daquele jeito, porque senão vai faltar vacina no hospital, vai faltar alguma obra que a população precisa, vai consertar um buraco que está criando um caos para a cidade. Então, é necessário que você entenda o que está acontecendo ali com o gestor. E esse gestor que faz esse tipo de coisa, colocando o CPF dele em risco, ou seja, a pessoa física dele em risco,
para que a população tenha a política pública da melhor forma possível, esse gestor tem que ser premiado. Porque se pune esse gestor na hora que ele está tentando resolver o problema da população, você vai afastar os bons gestores. É isso que acontece. Então, estar mais próximo do gestor, numa função orientativa, numa função de capacitação, inclusive, traz benefícios de forma preventiva para o próprio tribunal, na sua atuação fim. Exatamente. Eu tenho uma coisa que eu falo, inclusive com todos os meus auditores. Quando você multa alguém porque fez alguma coisa errada, você dá uma punição porque aquele determinado gestor fez alguma coisa errada, eu acho que é um fracasso nosso. Apesar da população bater palma, desavisada, por que eu acho que é um fracasso? Porque se o cara chegou a ponto de cometer um ilícito que merece uma multa, é porque a gente não foi preventivo. Então, de certa forma, é um fracasso nosso. Quando você me diz, os órgãos de controle eles têm que ter uma atuação de tentar ajudar o gestor, instruir o gestor para que ele possa fazer a coisa certa. Essa é a nossa função principal. Né? É claro que tem hora que não tem jeito, você vai ter que multar mesmo, o cara insiste, não tem jeito. Mas a nossa função principal é quando você consegue instruir o gestor ou impedir aquele gestor de má-fé que pratique o ato que eventualmente o levaria a tomar uma multa. Essa aproximação, né, com o intuito de orientar, de capacitar, ela tem se traduzido na quantidade ou na diminuição de tomadas de conta, de apontamento em auditorias? Você tem sentido que esse movimento, que é um movimento que me parece, inclusive, nacional, né, do Tribunal de Contas realmente atuar de forma preventiva? Porque não adianta também você pegar depois e começar a multar, e aquela obra não foi concluída, o hospital não recebeu a vacina, pode ter morrido gente, pode ter deixado de desenvolver uma política pública importante. Então, sempre, essa atuação ela tem se traduzido em números? Olha, eu vou dizer que tem dois caminhos opostos. Né? Um é a ampliação e a capacitação do próprio tribunal. O tribunal cada vez mais tem olhos para enxergar a gestão pública de uma forma mais completa. Nesse sentido, a gente acaba aumentando o número de tomadas de contas, acaba aumentando o número de autuações, acaba aumentando o número de reuniões de treinamento, de esclarecimento, de informações. Né? Isso é uma consequência natural do caminho que o tribunal tem tomado no sentido de ampliar a sua atuação. No outro caminho, no caminho inverso, é o que você disse. Quando você consegue instruir o gestor, quando você consegue sentar, quando você consegue capacitar o gestor, quando você consegue entender que você está do mesmo lado dele, ou seja, os dois estão querendo que a política pública chegue ao cidadão da melhor forma, da forma mais barata, da forma mais eficiente, eficaz e rápida, aí sim, aí a gente tem uma diminuição. Então, em termos globais de números, acaba mais ou menos ficando na mesma, porque você amplia a capacidade de observação da gestão pública e por isso aumenta, mas diminui na hora que você treina. Eu recentemente, há 2 semanas atrás, eu tomei posse como presidente do Colégio Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil. Esse cargo, né, ele vem de uma visão que eu tenho de necessidade de que os tribunais atuem em conjunto no Brasil de uma forma mais equilibrada. E a forma equilibrada, eu digo, interpretando a legislação da mesma forma, porque não é possível que um gestor que esteja aqui no Rio, amanhã ou depois seja transferido para São Paulo, o tribunal lá entenda de forma distinta a mesma coisa e ele tenha que agir de uma forma distinta. Então, esse associativismo, ele vem crescendo bastante e eu posso te dizer, os tribunais do Brasil, são 33 tribunais de contas no Brasil inteiro, eles vêm atuando no sentido de cada vez mais ajudar o gestor que quer fazer uma boa gestão a trabalhar dessa forma. E não é só no Brasil. O ministro Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, ele, ao final do ano passado, no mesmo momento em que eu fui eleito para ser
o presidente do colégio dos tribunais de contas do Brasil, ele foi eleito para ser o presidente da entidade associativa dos tribunais de contas centrais do mundo. E o discurso dele é o mesmo discurso, ou seja, no mundo inteiro, os tribunais, os órgãos de controle, têm entendido que precisa ajudar o bom gestor a cada vez fazer a coisa da melhor forma possível. E esse posicionamento, né, de estar próximo, isso melhora o relacionamento com os jurisdicionados na hora de repente, alguém vir postular uma atuação, vamos dizer que mais branda no tribunal, ou isso dificulta essa interação ou não? É um caminho a ser percorrido. Sim, a proximidade é boa, o fato de eu ter a experiência do outro lado do balcão é bom, o fato de você ouvir é muito bom. Agora, assim, o gestor, além de me conhecer bem, conhece bem o nosso tribunal, eu diria assim que não tem muito pleito eu gostaria de uma atuação mais branda ou mais em função de que eles sabem que o tribunal atua de uma forma, eu diria assim, rígido, com aquilo que a gente não pode transigir, né? Mas a gente tem todos os ouvidos do mundo para ouvir todas as explicações e tem experiência para tentar entender todas as explicações. Então, por exemplo, amanhã eu tenho reuniões de vários projetos novos que a Prefeitura pretende enviar para o tribunal para poder licitar. Então, previamente, antes mesmo de enviar toda a burocracia, eles vão lá explicar o que a Prefeitura pretende com aqueles determinados projetos. A gente junta o conselheiro relator, junta os analistas todos os auditores, todos os técnicos que vão analisar aquele processo, para que eles entendam, não seja só um calhamaço burocrático, que ele vê se está de acordo com a lei, né? Então, quando ele observa o que a Prefeitura está tentando fazer, qual é a política pública, qual é a demanda da sociedade, ele consegue analisar aquele processo de uma forma, eu diria, muito mais completa. Então, assim, é muito importante esse contato, essa aproximação, para que as coisas andem a contento, para que a população tenha a implantação da política pública da melhor forma possível. E é uma forma também de demonstrar a boa-fé do gestor, a transparência, né, dar publicidade logo no início. Porque se tiver que fazer alguma correção, é mais fácil que o tribunal oriente para que, ao final, aquela política pública, aquela obra, né, seja mais efetiva e não venha a ter problemas, né, de uma tomada de conta, uma responsabilização, porque aquele fenômeno tão conhecido aí do apagão das canetas, em que o gestor fica com medo de atuar, de repente, realmente licitar, né, fazer uma contratação emergencial, de dar o jeito de resolver o problema que é emergencial, precisa ser resolvido. O gestor está ali na linha de frente, ele precisa resolver problemas de manhã, de tarde e de noite. E muitas vezes ele precisa resolver o problema em detrimento a uma exigência mínima ali, a uma decisão que fica ali no caminho ali, na margem, no meio termo ali. Então ele tem que resolver o problema e quando ele traz o Tribunal de Contas para a solução e demonstra, eu acho que é um ponto importante, deve ser inclusive valorizado pelo tribunal. Né? Nesse sentido? Bruno, você tem toda a razão. Eu vou trazer um caso prático para cá, até de um momento que eu não estava no tribunal, estava fora, e para que os teus seguidores possam entender mais ou menos o que a gente está falando. Em determinado momento, o prefeito resolveu fazer o Porto Maravilha, lá atrás. E teve uma audiência pública que foi realizada em algum órgão de controle, não me lembro se foi o tribunal, aonde as pessoas falavam o seguinte: olha, ele vai demolir o elevado da perimetral e vai construir um túnel. O elevado tem 2 faixas de carro para cada lado e o túnel tem 3 faixas de carro para cada lado. E nessa audiência pública estava todo mundo chegando no seguinte consenso: não vamos demolir o elevado, porque daqui a 10, 15, 20 anos as 3 faixas não serão suficientes para absorver todo o fluxo de carros. E aí foi a minha vez de falar. E eu falei o seguinte: olha, o túnel ele só será construído se aquela região valorizar imobiliariamente falando. O valor do metro quadrado construído naquela região tem que valorizar. Por quê? Porque não será investido nenhum real de recurso público.
todo o recurso que será investido ali serão CEPACs, que é um certificado que será vendido, e esse certificado é o certificado de potencial adicional construtivo. Então, o cara que tem um terreno, ele vai ter o direito de construir 1 metro quadrado por cada metro quadrado de terreno que ele tiver. Se ele quiser construir mais, e tem terrenos ali que chegam até 15 metros quadrados para cada metro quadrado, que possibilita você fazer torres mais altas, ele vai ter que comprar esse certificado. E o dinheiro desse certificado é que vai financiar toda a urbanização e a valorização daquele local. Ou seja, se vocês acham que o elevado não pode ser demolido, a gente não vai ter o túnel, porque o elevado, ele, de certa forma, descaracteriza, desvaloriza toda aquela região, degrada aquela região. Não tendo valorização, ninguém vai comprar a CEPAC. Não comprando a CEPAC, não vai ter obra do túnel. E aí, resta uma pergunta, que é fácil de responder. Quando você pensa daqui a 10, 15 anos que o túnel com 3 faixas para cada lado não vai conseguir absorver, eu jogo a pergunta de volta. E o elevado com 2 faixas só? Não é muito pior? Bom, mudou o entendimento de todo mundo ali com uma conversa. Vou dar outra aqui, que toda hora acontece no Brasil. O país vai construir uma hidrelétrica. Aí vem a turma, não, vai alagar, vai dar problema ambiental, vai dar isso, vai dar aquilo. Se o país não constrói a hidrelétrica, ele vai continuar consumindo energia. Que energia o país vai consumir se não for da hidrelétrica? Vai ser petróleo, vai ser combustível fóssil. Uma energia mais pesada. Aí pensa só, o que é pior para o meio ambiente? Queimar um monte de petróleo ou você ter um lago no lugar que era uma floresta? Então o estudo de impacto ambiental ele tem que vir para isso também. Não é só, olha, você tem um impacto aqui, você tem que compensar esses impactos. Beleza. Mas qual será o impacto se eu não fizer a usina hidrelétrica? Vai ser um impacto muito maior. E isso as pessoas parece que não querem debater. Então a gente tem que debater, tem que entender, os órgãos de controle têm que ter essa visão, né? Então a gente procura atuar sempre conversando muito com o gestor, tentando chegar a um bom senso e principalmente com muita transparência para que a população possa também entender da mesma forma que a gente está entendendo. Vou pegar um gancho aqui na sua fala da participação popular, né, do cidadão. Uhum. O cidadão, o controle social é um grande aliado do Tribunal de Contas? Sim. Dos tribunais de contas de uma forma geral? Com toda certeza. O controle social hoje, ele existe por si só, né? Quando o fenômeno das redes sociais, de todos esses aplicativos, todos esses instrumentos de divulgação de informação, ele deu um poder tremendo para todo mundo. Antigamente você tinha o dono de grandes emissoras ou de grandes jornais, que eram os donos da informação que era publicada e era divulgada. Hoje em dia qualquer um pode. Você vê o fenômeno dos multiplicadores, os influencers, né? Eu não sou muito dada, mas essas pessoas todas, o que são? São pessoas que buscam informação e buscam divulgar. Então democratizou muito esse processo, um processo irreversível, não tem jeito. Eu acho positivo. Só que a gente precisa aprender um pouco ainda com esse processo, porque naturalmente vem mentiroso, sempre existiu em todo lugar do mundo. Então, no meio dessa gente também tem muita gente mentirosa, muita gente com seus interesses e tal, tem que se dar. Mas, para o tribunal, quanto mais informação, melhor. Quanto mais a gente souber o que está acontecendo, mesmo que seja uma informação eventualmente falsa, porque a gente chega, averigua, constata, se for falsa, deixa para lá. Se não for, a gente toca para frente. Indaga, conversa com o gestor para tentar resolver. Então, o fenômeno da participação social é um fenômeno que ajuda muito o tribunal. E a gente faz de forma positiva, né? Não só as denúncias que chegam até nós, a gente tem uma ouvidoria bastante atuante, mas aquelas denúncias que eventualmente são publicadas em redes sociais, em jornais, televisão, rádio, o que for. Então, a gente está sempre atento para que a gente possa ter uma atuação preventiva, né? Então, você tem que atuar rápido antes que algum dano eventualmente possa acontecer. E o tribunal tem isso no seu canal, lá na sua página, eu vi que tem uma ouvidoria, tem um canal para receber, tratar essas denúncias. Então, essa interação com a população é um grande aliado do controle externo, né? Que bom que o cidadão também se coloca à disposição para denunciar, porque é um termômetro também de pressão do próprio gestor. Uhum. A participação social, né? Obviamente que a participação de bem, o controle social das pessoas corretas,
auxilia a fazer com que o gestor procure o melhor caminho. Porque ele sabe que se ele não trilhar um caminho adequado, ele tem não só o controle social, mas tem o Tribunal de Contas ali em cima dele, pronto para tomar as medidas cabíveis quando for necessário. Mas aí uma pergunta que a gente sempre debate: o que é mais caro para a população? A corrupção ou a má gestão? Olha, é difícil de mensurar isso. Em função eu diria que a má gestão você consegue até mensurar quando você compara governos, né? Tem um governo, você tem um bom gestor, você viu o resultado no orçamento, você vê o resultado no valor do investimento. Só que a corrupção, ela tem um problema sério, que é o exemplo, né? Quando você dá um exemplo errado para os seus filhos, você não sabe o tamanho do problema que você está criando para eles, né? Quando um gestor dá um exemplo errado, não é o bilhão lá que eventualmente ele roubou, é o exemplo que ele está dando, a multiplicação disso. Então é muito difícil você conseguir mensurar o mal que a corrupção faz. Eu diria que aí é uma questão de opinião pessoal. Para mim, a corrupção é um problema gravíssimo, enorme e maior. Mas a má gestão também é muito complicada, né? Você tem gente aí com muito boa vontade que quebra governos, seja da prefeitura, seja governos estaduais, gente do bem, gente honesta, mas que eventualmente não estava preparado para ali estar, né? Então é bastante complicado a má gestão, porque o mau gestor, por mais que eventualmente ele não tenha má intenção, acaba fazendo morrer gente na fila do hospital, acaba fazendo ter problema na área de segurança, ter problemas de falta de investimento, a queda da qualidade de vida da população. Então, são dois problemas gravíssimos, mas eu diria que a má gestão você acaba consertando. A corrupção você gera um exemplo negativo, muito negativo para a população. E o impacto social também gigantesco, né? Exatamente. Porque ela afeta áreas sensíveis para o desenvolvimento social, como a educação, o transporte, a saúde, né? A gente viu aí, na época de pandemia, o quanto foi importante a alocação do recurso público para combater uma pandemia sem precedentes, né? E como é que foi a atuação do tribunal nessa época, já pegando esse gancho, né? Na época da pandemia? Olha, a gente teve uma fiscalização intensa na área de saúde, né? Esses recursos foram repassados e de forma emergencial, tiveram que ser gastos, porque tudo tinha necessidade de fazer rápido. E a gente teve um cuidado tremendo de separar o joio do trigo. O que eu falo? Se eu pegar hoje e comparar um preço de qualquer medicamento que naquela época era necessária para a pandemia, ali, hoje o preço do medicamento é muito mais barato do que na época, mesmo para um gestor correto. Pô, você tem a lei da oferta e da procura, você tem pouco daquele medicamento, o preço dele sobe. Então, se eu comparar hoje com o preço daquela época, ou na época comparasse com o preço que estava sendo executado com o preço de 2 anos antes, eu ia acabar tendo que punir um gestor que estava atuando de forma correta. Correto. Mas eu te falo que o tribunal tem ali processos e com a ampla defesa dos gestores, mas que eventualmente poderão acabar vindo a punir. Você tem tomadas de contas especiais abertas. Foi um período bastante complicado, porque é nesse período também que aquele cidadão que tem má vontade, má fé, má intenção, ele se aproveita do momento que a população está sofrendo para cometer os delitos dele. Então, com esses, a gente tem que ser implacável. Acaba se locupletando também daquela situação grave em que a sociedade estava passando. Exatamente. Para adquirir aquele lucro astronômico, tentar se dar bem e depois culpa a administração pública que aquele medicamento foi comprado por valores exorbitantes e tal. Também tem esse contraponto que gera uma reflexão.
Exato. E tem um outro problema, Bruno, que assim, que são coisas que a gente um dia vai ter que resolver, que o país ainda não conseguiu resolver. Você olha, por exemplo, você estava falando de saúde na área médica. Aí é mais uma ação do Poder Legislativo, principalmente a Câmara Federal. Quando eu entrei na subprefeitura, o Hospital Lourenço Jorge tinha sido inaugurado, mas não tinha pessoal ainda para começar a funcionar de fato. E aí criou-se uma cooperativa de médicos. Por quê? Porque você realizar um concurso público gerava um custo muito maior, tal. Então, arrumou-se uma forma diferente de se contratar as pessoas. Não deu certo. Depois transformou aquelas cooperativas em organizações sociais, que é uma organização que não tem lucro e vai trabalhar administrando. Qual é a organização que não quer ter lucro? Então, é uma forma meio camuflada. E aí começa a dar muito problema, porque o gestor da organização que quer ter lucro vai começar a superfaturar um serviço. Também não deu certo, aí criou-se agora a empresa pública de saúde, que é uma forma do setor público contratar médico por CLT, porque o médico que é contratado diretamente no setor público, ele tem uma série de vantagens. E tem um problema sério, porque o médico que acaba de se formar, ele quer trabalhar lá e é o melhor lugar para ele trabalhar, para adquirir experiência. Só que depois de 20 anos ele não quer mais, ele já formou uma clientela, ele quer cuidar do consultório dele. Só que a aposentadoria dele depende de, 30 anos de serviço. Então ele não vai largar aquilo, mas também não vai se dedicar. Então é um contrassenso a gente continuar com alguma coisa nesse sentido. A gente tinha que dar o direito para esse cara ou se aposentar mais cedo, ou levar isso para uma outra aposentadoria, enfim. Então, essa parte do debate de como que a gente vai conseguir gerir, como que a gente vai contratar mão de obra para a saúde pública no Brasil, eu falo de saúde, pode falar de educação, seja lá do que for, a gente precisa debater. E os tribunais têm um pouco de know-how, né, pelo que a gente analisa, para poder ajudar o legislador a legislar e buscar a melhor forma de se elaborar a legislação para o funcionalismo. Que bom a gente escutar isso, né? Entender um pouco da atuação do Tribunal de Contas. Esse entendimento eu acho que é importante, o caráter preventivo. Prevenir sempre é melhor do que remediar. Tá atento, tá olhando o que está acontecendo na gestão pública, vai impactar positivamente sempre no resultado, inclusive, da gestão. E agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas está ali tangenciando. Dia 1º de abril entra em vigor a nova lei de licitações, que é um ponto sempre sensível em qualquer ente federativo, que é a área de aquisições, de contratações. Como é que o tribunal vem se preparando para entrada em vigor, para a recepção desse normativo que inova, que traz a governança? Muitos dizem que a nova lei de licitações, na verdade, é uma lei de governança, né? Porque ela traz a governança nas contratações, que é um tema importantíssimo. Como é que o tribunal tem agido, como é que o tribunal tem acompanhado essa movimentação da administração pública nessa preparação para receber essa nova lei? O primeiro, nossos técnicos estão todos muito preparados, todos treinados. A prefeitura já começa a usar a nova lei, então a gente já começa a usar na prática esse treinamento. É um desafio grande, né? Mas é um passo importante, né? No sentido de transformar as compras públicas, as licitações cada vez mais transparentes, para que as pessoas possam entender, possam participar, para que qualquer comerciante possa se sentir à vontade de participar das licitações. Então, cada vez mais, você ter mais gente podendo participar, você vai acabar conseguindo comprar as coisas num valor muito mais acessível para o cidadão. Porque há algum tempo atrás as pessoas falavam, mas você consegue vender para o órgão público tal? Né? Era assim que você ouvia as pessoas, eu estou tentando entrar, é uma beleza que tem um valor muito alto, você tem muito lucro. Então, eu acho que essa nova lei é um grande passo no sentido de democratizar o acesso de quem quer fornecer para o serviço público os seus serviços ou as suas mercadorias. E isso, para o setor público, acaba de certa forma, trazendo uma vantagem grande, porque o preço naturalmente vai acabar caindo. É um desafio, o primeiro momento da implantação, né, da obrigatoriedade, foi um dia até ruim,
né? Eu diria que o dia 1º de abril não é o melhor dia, mas... Talvez enfim, não tenha sido a melhor data. Coincidência, mas enfim. Mas eu tenho certeza que vai ser um grande passo aí para a gestão pública comprar mais barato e melhor. Muito bom a gente estar sempre escutando isso, né, atento ao posicionamento do tribunal, porque lá na frente isso pode resultar em medidas administrativas severas, né, da não observância do normativo. E a gestão pública, né, o gestor, ele tem que estar preparado para operar bem essa norma e, sempre que possível, economizar o recurso público, né, que é tão caro para a sociedade. Eu sei que o seu papel lá como presidente do tribunal é de sempre buscar o melhor para o tribunal, o que a gente chama de estruturas de incentivo, né? Isso também cabe porque você atua como presidente de um tribunal, mas é o gestor, como você falou mais cedo, e eu sei que na busca por essa melhoria, né, do seu quadro técnico, você celebrou um acordo na área de educação muito importante, que inclusive tem gente já estudando, fazendo doutorado. Fala um pouquinho para a gente entender esse Bruno, assim, a minha vivência me levou, eu acho que muita gente acha a mesma coisa, não é nenhuma novidade, a entender que a principal política pública é a educação. Todos os países do mundo que foram para frente investiram em educação. Às vezes as pessoas falam assim, a saúde está no mesmo nível. Eu diria que não. Sendo assim até um pouco de forma rude, mas por que eu falo não? Se você investir 15 anos numa comunidade qualquer, colocando ali a melhor educação do mundo, e depois você tirar aquela política pública, aquela comunidade, você pode voltar lá daí 1, 2, 5, 100 ou 200 anos, aquela comunidade vai estar muito bem. Se você investir a melhor saúde do mundo numa sociedade, numa comunidade qualquer, e você depois de 15 anos você tirar, você volta lá 1 ano depois para você ver o caos que está. Daí a 15, 30 ou 100 anos. Então a educação é o que faz transformar. Tanto é que qualquer pai quer que seu filho estude mais do que ele mesmo. Se a gente ama nossos filhos, se a gente quer o melhor para eles, o que a gente faz? Claro que cuida da saúde dele, mas educação é primordial. Ninguém deixa o filho... Ponto fundamental, inclusive no orçamento familiar. Exatamente. Então, a educação é fundamental. E isso eu sempre enxerguei desde a subprefeitura. Na subprefeitura, eu tinha um convênio que a prefeitura assinou com um cara que montou um heliponto na Barra da Tijuca. E dentro desse convênio, tinha lá o pagamento lá do que ele tinha que pagar lá para a prefeitura e tinha umas horas de sobrevoo para a subprefeitura. E o que eu fazia? Eu ficava fotografando para observar o crescimento desordenado da região para você poder agir e atuar. Isso era muito importante. E no final do ano sempre sobrava umas horas de voo. O que eu fazia? Ia na CRE, que era a Coordenação Regional de Educação, e tinha uma professora muito famosa na rede municipal, a professora Inesita, infelizmente nos deixou, e eu falava, Inesita, eu vou chegar no fim do ano, vou ter umas horas aí de sobrevoo, sobrando, e eu queria ofertar para a rede, para a sua rede, eram 104 escolas, para os alunos de melhor desempenho poderem sobrevoar, a gente bota um Papai Noel lá dentro, sobrevoa a casa do aluno, eu sei que era uma festa, eu sei que ajudava as crianças, enfim. Aquele negócio, de certa forma, tentava incentivar ali o aluno a estudar mais. Depois eu fui para a Câmara de Vereadores e tive um momento importante, que foi a aprovação do Plano de Cargos e Salários dos professores, aonde a sociedade parecia que estava anestesiada naquele momento das manifestações e não conseguia entender que a gente estava fazendo um plano que era muito bom. Dobrava o salário inicial do professor e ainda estabelecia um crescimento que, ao final, quando o professor se aposentava, ele estava com quádruplo do salário. O professor hoje da rede municipal tem um salário maior do que a média da rede privada aqui no Rio. Então, os professores, tudo bem, não está ganhando o que a gente gostaria de pagar, sempre é assim, mas está ganhando muito bem, inclusive, em relação à rede privada. E essa aprovação desse projeto contou com a contrariedade aí de manifestantes, de um monte de gente. A imprensa não divulgava corretamente. Talvez se a gente tivesse mais rede social naquela época fosse um pouco mais fácil. Mas a gente não conseguia falar com as pessoas. Os professores achavam que a gente estava destruindo o salário deles e não estava. Bom, eu falei, vamos aprovar e seja lá o que for.
E aprovamos. Um tempo depois, os professores perceberam como aquilo era bom para eles. E aí eu vou para o tribunal. No tribunal, eu fui relator das contas em 2019. E eu resolvi medir o que aquilo resultou naquilo que a gente mais tem que cobrar da Secretaria de Educação, que é o resultado das crianças. Então eu peguei 10 anos, para evitar a politização, foi o prefeito A, B ou C, eu estabeleci um prazo de 10 anos que pegavam 3 prefeitos, para a gente medir o que aconteceu com a educação. Em 10 anos, nesse capítulo do que eu desenvolvi dentro das contas, o número de professores tinha aumentado perto de 10%, o número de escolas aumentou perto de 10%, o número de alunos diminuiu, e aí eu vou fazer um parênteses. Diminuiu porque o número de alunos em rede pública ele aumenta ou diminui em função da situação econômica. A população está melhor, tira seus filhos da escola pública e bota numa escola privada. E na situação está pior, então é sazonal esse negócio. Às vezes aumenta, às vezes diminui. E o salário médio do professor corrigido aumentou 70%. O gasto com educação pula de 2,8, sei lá, para mais de 6 bilhões de reais. E o IDEB, que a gente sempre bateu, o Rio parou de bater. O Rio de Janeiro, que sempre teve entre as melhores cidades do estado, passou a ficar lá para trás. E entre as melhores capitais, passou a ficar lá para trás também. Então eu mando para a Secretaria de Educação e pergunto o que aconteceu. E eu comecei a perceber que a gente precisava, de forma conjunta, descobrir o que a gente pode fazer para melhorar. E aí me surge essa oportunidade, a gente tem um conselheiro, que é o conselheiro da área técnica, o Puccioni, ele passa para fazer um doutorado em Cambridge, que é uma das universidades mais antigas e melhores do mundo. E nesse momento o pessoal de lá estava querendo que ele fizesse seu doutorado focando o coronavírus. Aí eu falava, Puccioni, coronavírus, quando você acabar o doutorado já acabou, e você não é médico, você não entende nada disso e tal. E aí, debatendo, surge a ideia de se atuar na área de educação. Hoje nós temos o Puccioni estudando as melhores práticas de gestão para serem implantadas em escolas, e a gente está fazendo um experimento em 80 escolas aqui do Rio, implantando essas práticas de gestão e medindo, para ver o que de fato dá resultado no aluno, no desempenho do aluno. Porque o que interessa para o cidadão que paga o imposto, quando ele paga, eu estou dando o dinheiro para que o aluno que estuda na escola pública municipal tenha uma boa formação. E tem escolas que os alunos saem com excelente formação. Então, se tem algumas que os professores ganham a mesma coisa, eles gastam o mesmo dinheiro, eles têm o mesmo número de alunos, as crianças vêm da mesma cidade, por que ali consegue e em outras não? Então, a gente tentar equalizar, tentar nivelar pelo nível mais alto com as melhores experiências do mundo. Então, é isso que está se fazendo. A gente fez um convênio, na verdade, tentar ajudar o gestor a descobrir como aplicar melhor a política pública da educação. Poxa, que projeto fantástico, né? E o tribunal acaba cumprindo uma função social também, porque impacta na vida do cidadão de forma positiva. Então, que bom que a gente tem a oportunidade de trazer esse projeto para as pessoas que estão acompanhando o nosso canal, ter conhecimento da atuação do tribunal, né? O quanto ele está atento ao que o gestor está fazendo ali no seu dia a dia. Então, assim, eu quero parabenizar por esse projeto. Infelizmente, a gente está chegando ali próximo do nosso tempo, né, no dia de hoje, mas eu queria perguntar, esses 30 anos de vida pública, né? Muitos na administração direta, uma atuação bem significativa, né, como vereador. Hoje no Tribunal de Contas, qual é o recado que a gente pode dar, não só para o gestor, mas para o cidadão, para a sociedade, de perspectiva, né, de atuação, seja do tribunal, seja do gestor público, os pontos de relevância para a gente finalizar esse nosso bate-papo no dia de hoje? Bruno, assim, a primeira coisa eu vou retornar na questão anterior só para dizer, esse projeto do doutorado e tal, é um convênio. Então, a gente é uma partezinha, Cambridge é uma outra parte,
e a Secretaria de Educação abraçou esse projeto. Então, é tripartite para a gente tentar melhorar a política pública. E o secretário, que é uma pessoa extraordinária, que tem um belo currículo, é um garoto de origem humilde, que se formou em Harvard. Então, é um cara que tem um valor tremendo. Abraçou da mesma forma, e a gente consegue tocar esse projeto para frente, porque a gente tem esses parceiros todos. Isso eu acho que é uma coisa positiva, porque as pessoas possam entender o que a gente está buscando. Quando você fala dos 30 anos de atuação, o que eu tenho visto, as pessoas... Primeira coisa é o seguinte, se você mora num prédio e esse prédio tem problemas e você não participa da reunião do condomínio, você não se candidata a síndico, você não quer saber, fica só reclamando, esse prédio vai continuar com problemas. Então, eu acho que todo mundo tem que participar de alguma forma, seja comentando alguma coisa, seja reclamando, seja dando sugestões, da melhor forma que a pessoa entender, seja na política, seja na administração pública, seja onde for, as pessoas têm que participar. Quanto mais as pessoas participam, melhor o setor público funciona. E eu vejo que tem muita gente que tem entrado na política com essa visão. E essas pessoas acabam virando gestores, acabam virando legisladores e, eventualmente, como é o meu caso, eu acabei passando por esses caminhos todos e acabei vindo por um tribunal com essa bagagem, essa experiência. Então, o que eu busco fazer aqui é tentar que todas essas pessoas tenham melhores condições de agir do que as que eu tive. Não que eu reclame de nada, não tem problema nenhum. Mas quanto mais facilidade essas pessoas que estão entrando agora tiverem para entregar para a população a política pública, entregar os serviços, entregar aquilo que a população espera, melhor. Então, eu acho que tem muita gente boa buscando esse objetivo comum de atender a população. E, principalmente, essa participação a gente vai conseguir fazer se tiver mais gente que tem uma iniciativa, como, por exemplo, a sua, de poder estar debatendo aqui. Eu sei que serão várias pessoas que vão estar sentadas nessa mesa, trazendo informação, ajudando os seus seguidores a participar, entender de que forma que eles podem dar boas sugestões. Então, você está de parabéns, esse programa aqui está de parabéns, essa iniciativa está de parabéns, e é importante que cada um possa vir para participar, porque dessa forma o poder público vai acertar mais. Obrigado. É muito importante, eu sempre costumo falar, sempre falo isso, né? O quão importante é a gente vender o que a gente faz de bom. Porque na hora de tacar uma pedra, criticar o gestor, o servidor público, é muito mais fácil. Mas como tem gente boa tentando fazer a diferença todos os dias, né? Acordando cedo, trabalhando 10, 12 horas por dia. E a gente, enquanto gestor público, a gente tem que vender, né? E a gente precisa vender melhor isso. O que a gente faz de bom. E escutar o que a gente escutou hoje, a quantidade de iniciativas que o tribunal tem positivas, né? Inclusive essa fantástica da educação, nos faz dar um fôlego, né? Dar um fôlego para a gente continuar avançando e entregar cada vez mais o que a população deseja, que é um serviço público de qualidade, uma atuação de um controle externo de forma parcial, de forma segura, né? Sempre ali atento à dificuldade que o gestor tem, que enquanto gestor eu posso dizer que é uma grande dificuldade todos os dias. A gente acorda com planejamento, quando dá 10 horas da manhã surgem 30 problemas, na parte da tarde são mais 30, e aí de noite são mais 30. Então a gente tira praticamente um plantão ali por dia. Mas o desafio é esse, né? E é muito importante quando a gente deixa um legado. E pelas coisas que a gente conversou hoje, quanto legado foi deixado. Posso contar uma historinha? Claro. Então eu vou te contar uma historinha do final de semana. No final de semana eu fui numa feijoada. E tinha uma dona cozinhando a feijoada, e na porta da cozinha tinha uma outra reclamando. Ela falou, não é assim que faz, está errado, tá não sei o quê. Eu acho até que aquela dona que estava reclamando era importante para tentar fazer a cozinheira acertar mais. Mas o que aconteceu? A cozinheira, de determinada hora, ela largou, então faz você, eu não vou fazer mais nada, e largou. E aí a dona que estava reclamando falou, não, mas eu não sei fazer, eu não vou fazer. Eu não sei. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter o cuidado na hora de reclamar, de não agir contra aquela pessoa que está ali tentando acertar. Se você não estiver disposto a ir lá e fazer melhor. Então,
o serviço público é mais ou menos a mesma coisa. Tem alguém lá cozinhando uma feijoada, ele está tentando acertar ou não está. A gente talvez seja a pessoa que está na porta ali criticando. Só que não cabe a mim só criticar. Eu tenho que ajudar ao gestor para que ele possa fazer a melhor feijoada possível, porque a população possa comer. E a você, então a gente pede para participar também, ajudar a gente a criticar de uma forma construtiva, trazer soluções, né? Ou mesmo, se você quiser, pegar a mão na massa aí, correr para ser um gestor público também, se candidatar, participar da política, participar da gestão pública, fazer um concurso, para botar a mão na massa e poder ajudar a esse nosso grande Brasil a ter um setor público mais eficiente. Muito obrigado, Guaraná, pela sua presença. Foi muito legal a gente bater esse bate-papo, falar de tudo que a gente falou, de controle externo, da atuação do Tribunal de Contas, da participação popular, do controle social. Obrigado. As portas desse canal vão estar sempre abertas. Quando você quiser debater um fato novo, pode falar que a gente vai ter um prazer, né, de recebê-lo aqui, ou qualquer outro conselheiro do tribunal. E para vocês de casa, eu peço que se inscrevam no canal, compartilha, curte, para que a gente possa dar continuidade, seguimento a esse projeto e trazer aqui pessoas que atuam na área da gestão pública ou que de alguma forma impactam na administração pública. Obrigado. E sempre eu digo ao final aquele lema: firmes e sempre em frente. Vamos nessa.